Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Iniciando mais uma live empresarial. Hoje falando sobre um assunto que sempre desperta a curiosidade aí dos sócios na sociedade limitada, que é a questão da responsabilidade do sócio remisso na sociedade limitada, né? Que é sempre um tema que desperta muita curiosidade. Bom, acredito que a gente já pode começar conversando um pouquinho sobre o sócio remisso na sociedade limitada. Olha só, é sabido, né? Todo mundo conhece que a sociedade limitada é a sociedade mais popular no Brasil, é a sociedade mais constituída no Brasil. Por que ela é a sociedade mais que tem mais aberturas na junta comercial ou mesmo em cartório? Por um motivo muito simples: a responsabilidade dos sócios. Então é sabido que a responsabilidade dos sócios na sociedade limitada é limitada, ou seja, via de regra, eventuais dívidas da sociedade não agredirão o patrimônio pessoal dos sócios. Repito, via de regra. Nós temos algumas exceções legislativas, algumas exceções normativas que permitem que o patrimônio pessoal dos sócios sejam atingidos por dívidas da sociedade. Isso eu já falei em outras oportunidades, não vem o caso a gente voltar a essa discussão. Mas é sempre muito importante reiterar por que ela é a mais constituída, pelo simples fato da responsabilidade ser limitada. Quando você pega o artigo 1052, o legislador lá estabelece, né? Na sociedade limitada, cada sócio tem responsabilidade restrita ao valor da sua cota, mas todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social. E aí toda vez que você fala em integralização do capital social, ou seja, é a formação do capital daquela sociedade. A sociedade ela não tem condições de maneira isolada de formar esse capital, então automaticamente ela depende dos sócios ou do sócio, dependendo se for o caso de uma SLU, numa sociedade limitada unipessoal, na formação desse capital social, que pode se dar com créditos, bens ou com dinheiro. Lembrando que é vedada a integralização com prestação de serviço. Então eu sempre costumo dizer que no momento da formação da sociedade, os sócios se tornam devedores da sociedade na formação desse capital social. Então os sócios obrigatoriamente têm que transferir o patrimônio pessoal de maneira individual de cada sócio para o capital da sociedade, formando o chamado capital social. E aí, automaticamente nós somos remetidos ao artigo 1004 do Código Civil, que estabelece o seguinte: olha, os sócios são obrigados, na forma e prazo previstos, às contribuições estabelecidas no contrato social, que é a integralização. E aquele que deixar de fazê-lo, ou seja, sócio remisso, e aquele que deixar de fazê-lo, ou seja, deixar de integralizar o capital social, nos 30 dias subsequentes, seguintes ao da notificação pela sociedade, responderá perante esta pelo dano emergente da mora. Parágrafo único. Verificada a mora, ou seja, o atraso, poderá a maioria dos demais sócios preferir a indenização à exclusão do sócio remisso ou reduzir-lhe a cota ao montante já realizado, aplicando-se em ambos os casos o disposto no parágrafo 1º do artigo 1031. E aí quando você vai para o dicionário, para entender o significado da palavra sócio remisso, o dicionário fala, né, que tarda em fazer ou dizer alguma coisa que demonstra negligência ou descuidado. Então, quem que é o sócio remisso? É aquele que deixa de promover a sua principal obrigação dentro da sociedade. Qual é a principal obrigação de um sócio em qualquer sociedade? Promover a integralização do capital social. E aí todo mundo sempre me fala: Charles, olha, existem outras obrigações, é verdade, dos sócios perante a sociedade. Sem dúvida. Principal, o dever de lealdade. Que dentro do dever de lealdade são derivados outras consequências. Esse também é um dever, não deixa de ser um dever. Mas o principal dever do sócio
numa sociedade limitada é de promover a integralização do capital social. Por quê? Porque se ele não o fizer, ele corrompe o sistema de responsabilidade limitada, estabelecida lá no artigo 1052. Repetindo, que o sócio tem responsabilidade limitada pelo valor da sua cota, desde que o capital esteja integralizado. Por quê? Porque os sócios respondem de maneira solidária perante a integralização. Ou seja, se um sócio deixar de promover essa integralização para a formação do capital social, todos os sócios, mesmo aqueles que tenham efetivamente integralizado o capital, irão responder com patrimônio pessoal. Então percebam a gravidade da existência de um sócio remisso dentro de uma sociedade limitada, porque ele vai corromper o sistema de responsabilidade limitada, que teoricamente não adentra o patrimônio pessoal, passando a ter o risco iminente desse patrimônio pessoal dos sócios ser responsabilizado por essa negligência desse sócio que não integralizou. E aí, em razão da existência de um sócio remisso dentro da sociedade, a sociedade pode adotar 4 medidas contra esse sócio remisso. O primeiro, que me parece uma medida não muito lógica dentro do sistema societário. A primeira medida, os sócios, ou melhor, a sociedade, força esse sócio a integralizar com juros e correção. Me parece um pouco inócua essa decisão, esse caminho, porque ninguém vai querer ter numa sociedade um sócio que já começou devendo para essa sociedade. Agora, é um caminho, a sociedade pode deliberar, forçando-o a integralizar. Segundo caminho, a sociedade pode reduzir o capital desse remisso desde que ele tenha integralizado alguma coisa e diminuir consequentemente o capital social. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que esse sócio tenha que integralizar 10 mil reais e ele integralizou apenas 3 mil reais. Então o que a sociedade pode fazer? Reduzir o capital social dele, a cota dele, melhor dizendo, de 10 para 3 mil reais, que é o valor integralizado, e consequentemente a sociedade vai reduzir esse capital social. Terceiro caminho, a sociedade pode reduzir esse capital, a cota desse sócio remisso, então naquele mesmo exemplo anterior, de 10 para 3 mil, eventualmente o valor que ele tem integralizado, passando esses 7 mil reais, essas cotas remanescentes não integralizadas, para outros sócios dentro da sociedade ou para terceiros. E aí não se reduz o capital social. Então, nesse terceiro caminho, existe a possibilidade de reduzir o capital do remisso sem que exista a necessidade, a obrigatoriedade da redução do capital social daquela sociedade. Como quarto e último caminho, que me parece um caminho mais lógico dentro da existência de um remisso na sociedade, que é a simples expulsão desse remisso dessa sociedade, passando a não ter mais cotas sociais dentro dessa sociedade. Então, esses são os 4 caminhos que são destinados à sociedade em razão da existência de um sócio remisso dentro da sociedade. Obrigado pelo carinho, pela presença, bom dia. Pessoal, então com isso eu finalizo essa live empresarial, onde tratei com vocês aqui da questão do sócio remisso na sociedade limitada. Já fica o convite para vocês na nossa próxima quarta-feira, sempre às 11 horas, para mais uma live empresarial. Uma excelente quarta, Gabriela Matos, obrigado, bom dia. Uma excelente quarta-feira, um excelente resto de semana, fiquem com Deus. Abraço.